Se você clicou nesse vídeo, provavelmente está em busca de respostas. E uma das mais intrigantes é, afinal, como será o fim do mundo? A Bíblia apresenta uma espécie de linha do tempo do Apocalipse, um passo a passo dos acontecimentos que levarão ao fim definitivo. Mas mesmo com todos esses sinais, Jesus deixou claro, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, nem ele próprio, só o Pai. Isso está em Mateus 24, 36. Alguns eventos já são bem conhecidos. A marca da besta, as 7 trombetas, a vinda do anticristo, a batalha entre o bem e o mal. Mas em que ordem tudo isso acontece? O que cada coisa significa? E mais, será que estamos vivendo já esses sinais? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos organizar os acontecimentos e entender com clareza o que realmente está previsto. Mas antes disso, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que esteja tudo bem com você. O primeiro ponto dessa linha do tempo é o que Jesus chamou de as dores de parto. Ele disse, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas fiquem atentos e não se assustem, isso precisa acontecer. Mas ainda não é o fim. Nações vão se levantar contra nações. Haverá fome, pestes e desastres em vários lugares. Tudo isso apenas é o começo das dores. Mateus 24. Pense na história da humanidade como uma mulher em trabalho de parto. No começo, as contrações são leves e espaçadas. Uma guerra aqui, uma crise ali. Mas, com o tempo, elas se tornam mais frequentes e intensas, até que não haverá mais pausa. Foi exatamente assim que Jesus descreveu o início do fim. Conflitos globais, desespero coletivo, sofrimento em todo lugar. E isso é só o começo. Depois das dores de parto, vem um dos personagens mais enigmáticos da linha do tempo do Apocalipse, o Anticristo. O apóstolo Paulo falou sobre ele na segunda carta aos Tessalonicenses. Ninguém vos engane de modo algum. Antes disso, deve vir a apostasia, que é o abandono da fé, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou adversário, aquele que se opõe a tudo o que é divino e sagrado, a ponto de se sentar no templo de Deus e se apresentar como se fosse o próprio Deus. Que ousadia! Essa figura aparece com diferentes nomes na Bíblia. É o pequeno chifre em Daniel, o homem do pecado em Tessalonicenses e a besta no Apocalipse de João. Um personagem tão complexo e cheio de interpretações que daria facilmente um vídeo só sobre ele. Mas o mais importante aqui é entender o seu papel. O anticristo vai surgir como uma resposta quando todas as outras falharem. Num cenário de caos global, ele será visto como um pacificador, um líder visionário, alguém capaz de unir as nações e resolver crises aparentemente insolúveis. Um verdadeiro herói. Lê do engano. Ele não governará apenas um país. A Bíblia diz que a sua influência será global, alcançando todas as nações. E quem não se submeter à sua autoridade, quem resistir ou desafiar esse domínio, será perseguido. A grande pergunta é o que deve acontecer no mundo que permitirá a ascensão de uma figura com tanto poder? Ainda não temos a resposta, mas, segundo a profecia, esse momento vai chegar. Antes de falarmos sobre a marca da besta, que está diretamente ligada ao anticristo, vamos seguir a ordem da linha do tempo do Apocalipse e falar de um evento crucial: o Tratado de Paz com Israel. Israel é uma nação cercada de tensões desde a sua fundação moderna em 14 de maio de 48. Para se ter uma ideia, apenas 24 horas depois da declaração da sua independência, ela foi atacada por 5 nações árabes: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Desde então, o país passou por guerras, ataques e acordos, mas o conflito nunca cessou. No centro de tudo está Jerusalém, especialmente o Monte Moriá, onde foram construídos o primeiro e o segundo templo de Israel. O primeiro templo foi erguido por Salomão, mas foi destruído 410 anos depois por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O segundo
Foi construído por Zorobabel por volta de 535 a.C. e mais tarde reformado por Herodes o Grande. Jesus, inclusive, orava nesse local. Mas em 70 d.C., o templo foi novamente destruído, dessa vez pelos romanos. Desde então, os judeus sonham com a reconstrução do templo. Qual o problema? O local onde ele ficava hoje abriga dois dos lugares mais sagrados do islamismo. Pensa na encrenca. A Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Essa sobreposição de significados torna o local o ponto mais sensível da região. Os muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu aos céus dali. Os judeus oram no Muro das Lamentações que restou do templo, esperando o dia em que poderão reconstruí-lo. E é aí que entra o Anticristo. Muitos estudiosos acreditam que ele será o responsável por firmar um tratado de paz entre Israel e seus vizinhos. Um acordo histórico, improvável, que trará estabilidade à região e abrirá caminho para a construção do terceiro templo. Para muitos judeus, esse tratado parecerá o cumprimento da era messiânica. Mas a Bíblia é clara: só pode haver a paz verdadeira por meio do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Como o Anticristo é um falso Cristo, essa paz que ele trará será apenas uma ilusão passageira. Antes de mergulharmos mais fundo no papel do Anticristo e no colapso do Pacto da Paz, vamos ao próximo ponto da linha do tempo do Apocalipse: as duas testemunhas. No livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve: incumbirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, que profetizem durante 1260 dias. Apocalipse 11:3. Essas testemunhas terão a missão de alertar o mundo sobre quem realmente é o Anticristo. E João continua: esses homens têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, que são 1260 dias. Poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra com toda sorte de flagelos sempre que quiserem. Apocalipse 11:6. Mas após esses 1260 dias de profecia, a besta, agora com o poder consolidado sobre o mundo, vai ordenar a morte dessas testemunhas. E o mais impressionante, o mundo vai comemorar a morte delas. Os habitantes da terra vão se alegrar por causa deles, vão trocar presentes e se felicitar. Por quê? Porque esses dois profetas tinham sido o tormento dessas pessoas incrédulas. Apocalipse 11:10. Os seus corpos ficaram expostos por 3 dias e meio, mas então um sopro de vida divino vai ressuscitá-las diante de todos e eles vão subir ao céu. Esse milagre será um divisor de água, revelando a verdadeira natureza do Anticristo e desmascarando a falsa paz que ele havia instaurado. Mesmo diante desse sinal, o Anticristo não recuará. Ao contrário, verá nisso uma oportunidade para consolidar ainda mais o seu domínio. O tratado de paz com Israel será rompido. O que parecia um tempo de estabilidade revela-se uma armadilha. O objetivo final do Anticristo fica claro: tomar o lugar de Deus. Simplesmente isso. Na verdade, esse sempre foi o objetivo de quem está por trás do Anticristo: Satanás. Ele liderou a rebelião que derrubou 1/3 dos anjos no céu, porque ele queria o trono do Todo-Poderoso. Como representante do maligno, o Anticristo se colocará no centro da adoração mundial, profanando o templo reconstruído em Jerusalém, perseguindo as demais religiões e assumindo o controle total sobre todas as nações. Assim, a falsa paz se revela uma ditadura global, e o mundo entra na sua fase mais sombria. Chegamos agora a um dos momentos mais tenebrosos da linha do tempo do Apocalipse: a grande tribulação. A essa altura, a besta já não tenta mais esconder sua verdadeira identidade. O que começou como uma era de paz e segurança se transforma no pior pesadelo da humanidade. Jesus falou claramente sobre isso no Evangelho de Mateus. Porque então, a tribulação será tão grande como nunca vista, desde o começo do mundo até agora, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos,
esses dias serão abreviados. Mateus 24, 21 e 22. A palavra tribulação significa perseguição, pena, tormento, adversidade. Agora, imagine isso numa escala global, sem precedentes. Foi isso que Jesus quis dizer com a grande tribulação. Em Tessalonicenses está escrito que o anticristo se exaltará acima de tudo que é chamado de Deus, colocando-se como objeto de adoração. Em outras palavras, ele vai querer ser adorado como se fosse o próprio Deus. Estudiosos do Apocalipse acreditam que nesse momento surgirá uma espécie de religião global, centralizada no culto ao anticristo. Qualquer outro tipo de fé será considerado ilegal. Mas o seu controle não vai se limitar à esfera religiosa. A besta também assumirá o domínio total sobre a economia mundial, criando um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem estar sob o seu controle direto. Aliás, esse sistema já está sendo implantado com o fim do dinheiro físico e o estabelecimento da moeda digital. É aqui que entra o evento mais conhecido e um dos mais temidos de toda essa profecia: a marca da besta. O número 666, ou como muitos conhecem, 666, será a chave do sistema que o anticristo implantará. Um código que servirá como ferramenta de controle total. Ninguém poderá viver fora dessa estrutura. O livro do Apocalipse, no seu capítulo 13, explica: conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, o nome e o número da besta. Nesse ponto, a humanidade se dividirá em dois grupos bem distintos. De um lado, os que aceitarem a marca e, com isso, terão acesso a comida, serviços, moradia, emprego, todo o sistema de sustentação da vida humana. Do outro lado, os que recusarem a marca. Esses serão completamente excluídos do sistema. Mas o que exatamente é a marca da besta? Ao longo da história, essa pergunta gerou muitas teorias. Alguns acreditam que será um tipo de tecnologia, como um chip ou um implante sob a pele. Outros pensam que pode ser algo mais abstrato, uma ideologia, um sistema de valores autoritário que exige fidelidade total. E não é difícil imaginar como isso seria possível, né? Hoje em dia, a tecnologia caminha para um modelo onde a identificação digital e as transações virtuais estão cada vez mais comuns e, em muitos casos, indispensáveis. Não é a teoria da conspiração. Num regime totalitário, a criação de um sistema obrigatório e altamente seletivo seria apenas uma questão de tempo. Claro, o Apocalipse é repleto de símbolos. Nem tudo ali é literal. E é justamente por isso que esse livro é tão estudado, debatido e reinterpretado ao longo dos séculos. Mas há uma passagem que deixa uma coisa bem clara: se alguém adorar a besta e sua imagem e aceitar o seu sinal na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, de 9 e 10. Ou seja, aceitar a marca não será uma decisão econômica ou prática simplesmente. Será uma declaração espiritual, um ato de lealdade ao anticristo e rejeição a Deus. O mal terá o seu tempo, mas felizmente ele será limitado. E no horizonte surgirá o verdadeiro rei, o Senhor dos senhores, não mais como o cordeiro imolado, mas como o leão que veio para vencer, selando o destino do anticristo e de todos que se opuseram ao plano de Deus. Mas, antes da tão esperada segunda vinda de Cristo, outro evento abalará as estruturas do reinado da besta: as 7 trombetas e as 7 taças do Apocalipse. Enquanto o anticristo ainda domina o mundo, a ira de Deus começará a se manifestar. Em Apocalipse 16, essas manifestações são descritas como 2 sequências de 7 pragas derramadas sobre a terra, cada uma delas trazendo consequências devastadoras. Olha só, a primeira taça atinge diretamente quem recebeu a marca da besta, provocando feridas malignas e dolorosas.
A segunda e terceira afetam toda a água do planeta. Mares, rios e fontes se transformando em sangue, tornando-se impróprios para a vida. A quarta taça intensifica o calor do sol que queimará as pessoas com seu fogo. A quinta mergulha o trono da besta numa escuridão profunda, trazendo medo e agonia. A sexta será a seca do rio Eufrates, abrindo caminho para os exércitos que se reunirão para o confronto final. E por fim, a sétima taça, trazendo terremotos enormes, colossais e tempestades de granizo, sacudindo a terra como nunca antes. Diante de todos esses acontecimentos, o anticristo fará a sua última tentativa de retomar o controle total do mundo, a famosa Batalha do Armagedon. Armagedon não é apenas um conceito simbólico, é um lugar real, um vale que existe em Israel. Ao longo da história, esse território foi palco de diversos conflitos, como a famosa Batalha de Megido, em 1918. E é justamente ali que o embate final será travado. Como vimos, o governo do anticristo durará por um tempo, mas após as 7 trombetas e taças, o seu poder estará por um fio. Em Apocalipse 16:16, é dito que as nações se reunirão nesse vale, e que é chamado em hebraico de Armagedon, para enfrentar os que resistiram ao regime. Mas o que o anticristo não espera é que ele estará marchando direto para o seu fim e para o glorioso retorno de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é descrita como grande detalhe no livro do Apocalipse. No capítulo 19, o apóstolo João narra: Eu vi o céu aberto, e eis que aparece um cavalo branco. O cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas, e ele traz um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos celestes, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino e imaculadamente branco. Da sua boca sai uma espada afiada, e com a qual ele ferirá as nações pagãs. Ele as governará com um cetro de ferro e pisará o lagar do vinho ardente da ira do Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cena épica, linda, né? Agora, Jesus não retorna mais como humilde carpinteiro de Nazaré ou como um servo sofredor na cruz, como foi na primeira vinda. Ele volta agora como o Rei da Glória, e a sua presença faz toda a terra tremer. A humanidade finalmente percebe que o tempo do anticristo acabou. Cego pela arrogância, o anticristo ainda tenta convencer os seus seguidores de que ainda há uma chance, mas segundo as Escrituras, o Armagedon não será uma batalha, mas uma execução divina. Não haverá tempo para arrependimento nem para clamar por misericórdia. Num piscar de olhos, ao som da voz do Cordeiro, a besta e seu exército serão lançados no mar de fogo e enxofre, recebendo o destino que a sua maldade lhes reservou. Com a derrota do anticristo, resta apenas um inimigo a ser vencido: Satanás, o instigador da rebelião contra Deus, o enganador, o pai da mentira. No início do Apocalipse 20, São João descreve o momento crucial da sua derrota. Eu vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Jogou-o no abismo, fechou e selou sobre ele, para que já não seduzisse as nações. Não sei se você percebeu um detalhe, mas Satanás será preso por apenas um único anjo. Não será nem um querubim ou exército dos céus. Durante esses 1000 anos, o mundo vai experimentar algo sem precedentes desde que o homem foi exilado do Éden. Uma era sem a influência de Satanás. Que maravilha! Sem o engano, a corrupção e as armadilhas do diabo, a terra finalmente
viverá em paz, sob o domínio de Jesus Cristo. Ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém, governando com justiça e autoridade divina. Após os 1000 anos, Deus permitirá que Satanás seja libertado para pôr à prova as novas gerações nascidas durante esse período de paz. Estes serão homens que cresceram no mundo perfeito, com as suas lealdades não testadas, sem terem precisado tomar decisões sobre a fé. Quando Satanás for liberto, ele enganará essas pessoas, semeando rebelião, e nações se levantarão contra o rei, inacreditavelmente. As Escrituras dizem que o diabo reunirá um exército tão numeroso quanto as areias do mar para invadir Jerusalém e tentar destronar o Filho do Homem. Mas, mais uma vez, não haverá batalha nem resistência. Em Apocalipse 20, versículo 9, está escrito: subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida de Jerusalém. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. A tentativa de Satanás de desafiar a Deus será consumada por um simples ato divino. Depois disso, Satanás então será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, para sempre. Não haverá mais inimigos sobre a face da terra. Apenas Deus, o Cordeiro, você e eu. Ou melhor, todos os homens que já viveram sobre a terra e não foram lançados no fogo eterno. Os santos, aqueles que creram no Senhor Jesus e na sua obra redentora, sendo considerados justos por Deus, permanecerão com Ele para sempre. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se então os livros, e ainda um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que estavam nele. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12 e 13. Nesse momento, todos serão julgados de acordo com as suas obras, sem defesa, sem desculpas. Apenas os pecados e a consciência de cada um. Além disso, o livro da vida também será aberto. E se o nome de alguém não estiver ali, essa pessoa será lançada no fogo eterno. Vale lembrar que terá o seu nome no livro da vida quem se arrepender dos seus pecados e receber por Salvador aquele que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Este é o fim da humanidade caída e o início de uma nova era. O último ponto da nossa linha do tempo apocalíptica é um novo céu e uma nova terra, a Nova Jerusalém. Com o pecado eliminado e Satanás destruído para sempre, Deus fará algo completamente novo. Ele recriará o universo livre do pecado, da morte e do sofrimento. Os redimidos terão uma recompensa eterna. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a moradia dele. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Apocalipse 21, do versículo 3, parte B, e também versículo 4. Embora Apocalipse descreva momentos de grande tribulação e caos, ele também nos lembra que, no final, a vitória será de Deus. Mesmo em meio a tantas dificuldades e incertezas, a esperança em Cristo nos oferece a promessa de um futuro sem dor, sem sofrimento e de paz eterna. Na verdade, há um texto na palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o coração humano conseguiu imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Algo incrível, hein? Não importa quão escuro o caminho pareça, sabemos que o Rei dos Reis está por vir para estabelecer o seu reino de justiça e amor. Que essa certeza nos dê força e confiança para viver com fé, buscando a luz que brilha além das sombras. O que você achou de todas essas promessas, a história toda, esse passo a passo que nos traz luz sobre os últimos dias? Deixe os seus comentários também sobre o tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial.
Até um próximo vídeo.